No dia 30 de janeiro de 1987, um avião KC-135 da Força Aérea dos Estados Unidos voava da base aérea de Elmendorf, em Anchorage, Alasca, em direção à base aérea de Eielson, perto de Fairbanks, também no Alasca. Durante o trajeto, a tripulação avistou um enorme, silencioso objeto em forma de disco, voando a cerca de 6.000 metros de altura. O controle aéreo de Anchorage, quando contactado, informou que não havia nada no radar. Após alguns minutos, o controlador novamente questiona a tripulação se o OVNI ainda estava lá, e o piloto, assustado, afirma que sim, e que desta vez ele estava a apenas 12 metros de distância do avião. Meia hora depois, o controlador de Anchorage repassou uma mensagem da FAA, informando que os pilotos deveriam contactá-los após o pouso para um relatório completo do avistamento. Para quem não sabe, a FAA é o órgão responsável pela aviação nos Estados Unidos. No dia seguinte, dia 31 de janeiro de 1987, o voo 53 da Alaska Airlines também relatou ver vários objetos em forma de disco acompanharem a aeronave. Segundo o relato dos pilotos, sua maior preocupação era de que os objetos alcançavam cerca de incríveis 6.000 km/h de velocidade. O controle de tráfego aéreo também não encontrou nada no radar neste incidente, e após alguns minutos de avistamento, o objeto voou logo acima do avião e desapareceu de vista. Estes casos se tornam ainda mais interessantes pelo fato de que alguns meses antes, em novembro de 1986, ocorreu o caso do voo 1628 da Japan Airlines, que também sobrevoando a região do Alasca, avistou OVNIs bem próximos da aeronave. O link para assistir o caso do voo 1628 da Japan Airlines estará na descrição do vídeo. Neste caso, temos incidentes recorrentes em uma mesma região, demonstrando que provavelmente havia uma intensa atividade ufológica no estado americano do Alasca entre o final de 1986 e o início de 1987. Note que os avistamentos foram relatados por um avião cargueiro, no caso do voo 1628, uma aeronave militar, no caso do KC-135, e outro avião comercial, no caso do voo 53. Todos eram pilotos experientes, e se destaca o relato do avião militar que acabou sendo contactado pela FAA para dar explicações sobre o incidente. A FAA está envolvida em vários casos ufológicos que envolvem pilotos comerciais e militares, mas o órgão não se manifesta na maioria dos incidentes, apenas em alguns específicos. E a pergunta é, por que a FAA investiga apenas alguns casos pontuais e não todos? É claro que o número de relatórios de avistamento de OVNIs por pilotos deve ser enorme, e investigar todos um a um seria impraticável. Por isso, a investigação do fenômeno como um todo seria o mais adequado. Ainda assim, é curioso o fato de eles escolherem apenas alguns incidentes para investigar. O resultado da investigação, é claro, que nunca foi divulgado. Talvez esteja em algum arquivo secreto entre tantos outros que deva existir em posse dos órgãos do governo americano. Outro ponto que se destaca destes incidentes é a velocidade do objeto relatada pelo voo 53. A velocidade do som varia de acordo com a temperatura, e em uma temperatura por volta de 0 graus, que provavelmente deve ser a média na região do Alasca, é de aproximadamente 1.200 km/h. Então, no caso do voo 53, este objeto estava voando a Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som. Um objeto voando a esta velocidade, próximo de um avião, seria extremamente perigoso, devido à turbulência que geraria no ar, ao ponto de gerar o famoso boom sônico, que é caracterizado pelo estrondo sonoro e pela forte onda de choque gerada por um objeto que ultrapassa a velocidade do som. Mas o OVNI avistado não gerou este efeito e nem afetou o avião, apesar da velocidade, o que mostra que este objeto estava de alguma forma alheio ao atrito com o ar durante o seu voo. Destaca-se também o fato de o controle de tráfego aéreo não ter detectado o objeto. Sabemos que a maioria dos OVNIs ou não são detectados por radar ou
sua detecção é confusa e pouco precisa. Estes objetos, a princípio, possuem algum tipo de mecanismo que os faz não serem detectados, algo que a tecnologia humana já conseguiu através dos aviões stealth, como o bombardeiro B-2. É claro que a tecnologia usada para conseguir escapar dos radares não é explicada em detalhes pelos fabricantes, tendo em vista que esta é uma arma de guerra, e o segredo de como eles fazem isso é um fator estratégico. Mas sabe-se que são utilizadas formas aerodinâmicas específicas na aeronave, além de uma pintura feita de forma a absorver ou dissipar as ondas dos radares, o que torna ele praticamente invisível. Até é possível encontrar o B-2 nos radares, mas ele será encontrado como um sinal muito fraco, que pode ser confundido com um pássaro ou uma falha na captação do radar. E isso é o que temos de mais moderno em termos de aviação militar no mundo hoje. E nestes casos do Alasca, até se poderia cogitar a possibilidade de que seria algum tipo de avião experimental secreto dos Estados Unidos. Porém, a velocidade, o formato e o comportamento destes OVNIs avistados em todos os 3 casos mostram que eles estavam muito longe de qualquer coisa construída pelo homem. O próprio bombardeiro B-2 Spirit voou pela primeira vez apenas em 89, ou seja, 2 anos depois dos avistamentos no Alasca. Além disso, como já foi colocado inúmeras vezes aqui mesmo no canal Área 51, este tipo de aeronave secreta não vai sair por aí voando perto de aviões. Primeiro, por uma questão de segurança, e segundo, por uma questão de manter o sigilo quanto ao projeto da aeronave. Todos os aviões que voam no espaço aéreo americano e em várias outras partes do mundo é exatamente assim que funciona, possuem um plano de voo que é enviado para os controladores antes de partirem. Então qualquer missão secreta militar sabe exatamente aonde cada avião irá passar e evitá-los definitivamente não seria um problema. Por isso estes casos apresentam uma possibilidade muito grande de que de fato se tratem de naves alienígenas sobrevoando o território do Alasca. Talvez aquele local seja interessante para eles justamente por ser um raro território congelado que é bastante habitado por humanos, e os seres talvez quisessem estudar essa parte do mundo e sua população. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.